Boa noite a todos. Alguém pode confirmar para mim, por favor, se o som está bom, se está todo mundo conseguindo ouvir? Eu agradeço. Obrigado, Beth. Então vamos aguardar mais um minutinho aqui pelo meu relógio para nós iniciarmos então a atividade de hoje. Então tá, pessoal, aqui no meu relógio já são 8 horas. Uma boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, agradecendo a presença de todos. Nesse esforço que a nossa Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade tem empreendido no sentido de manter as nossas exposições doutrinárias todas ao vivo, com expositores presenciais nos dias em que nós tínhamos normalmente as nossas exposições na casa. Então nós estamos aí completando 5 meses de quarentena, pouco mais, alguns dias além de 5 meses, e nesse período nós temos a satisfação de ter conseguido realizar todas as nossas atividades de exposições doutrinárias nessa modalidade ao vivo. Então nós agradecemos o esforço de todos os expositores que se dispõem a essa atividade e agradecemos também a presença do nosso público, que é a razão pela qual nós efetuamos essa atividade. Então vamos iniciar então essa nossa atividade de hoje com uma prece, elevando os nossos pensamentos ao alto, rogando ao nosso Criador e ao nosso Guia e Mestre Jesus Cristo e aos espíritos amigos que nos acompanham nessa tarefa de hoje, rogando pela inspiração necessária ao desenvolvimento dos nossos trabalhos de reflexão acerca do tema proposto para a noite de hoje. Que possamos então, imbuídos de paz e harmonia, estabelecer a conexão com os ensinamentos do Mestre, agregando ao nosso conhecimento essa importante passagem do Evangelho. Pedimos assim, então, a autorização para iniciar as nossas atividades da noite de hoje. Então tá, pessoal, o tema proposto para a nossa conversa de hoje é a oração do Pai Nosso. Essa oração todo mundo conhece, é de domínio público, ela é utilizada aí por todas as religiões cristãs, e lá no nosso Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela está consagrada lá no capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho, onde Kardec nos traz uma coletânea de preces ditadas e reunidas pelos Espíritos. Então, essa oração do Pai Nosso, ela nos é apresentada, como eu disse, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo, no capítulo 28. Mas ela comumente é trazida no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao 13, onde o evangelista relata parte do Sermão da Montanha, e dentro desse contexto do Sermão da Montanha aparece para nós então a oração do Pai Nosso, ditada pelo Mestre Jesus, onde ele nos apresenta então pela primeira vez essa obra-prima, onde nós somos ensinados a orar. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nesse capítulo 28, a oração do Pai Nosso, ou como é denominada ali por Kardec, a prece dominical, ela consta, como eu disse, dessa coletânea de preces que encerram essa obra de Kardec. No preâmbulo desse capítulo, o Kardec nos lembra que os Espíritos sempre nos ensinam que no ato de orar, a forma não é nada, o que conta é a qualidade do nosso pensamento. Relembra para nós que um bom pensamento vale muito mais do que inúmeras palavras
bem elaboradas. Todavia, Kardec também nos relembra que algumas pessoas têm alguma dificuldade para expressar as suas ideias, os seus sentimentos, e que às vezes algumas fórmulas elas nos são apresentadas para que a gente possa vencer algumas resistências iniciais no ato de orar, e servem também para nos lembrar de alguns aspectos da doutrina do Cristo que vem trazidas para nós de uma forma mais explicitada, de uma forma mais completa, para que esses ensinamentos eles sejam mais introjetados por nós. Então, nessa coletânea de preces ditadas pelos Espíritos e relacionadas lá por Kardec nesse capítulo, encontramos diversas sugestões para orações que são utilizados para determinados momentos e ocasiões. E não custa a gente lembrar que essas preces elas não devem servir como modelos estáticos, firmes, que não podem ser alterados. E também não devem ser repetidos mecanicamente, mas devem servir como guias para o nosso pensamento. Nossos pensamentos devem, então, aqueles que não conseguem elaborar uma prece sozinho, ou não conseguem qualificar a verbalização dos seus sentimentos, utilizam dessa fórmula para que o seu pensamento seja direcionado para essa condição de orar da forma correta. Porque, no final das contas, o que vale mesmo, o que vale no ato de orar é a qualidade do nosso pensamento, como eu disse antes. Então nós temos que ter em mente que o objetivo da prece é elevar nossa alma ao Criador, e que pouco importa a Deus a fórmula empregada por aqueles que nele creem. O Espiritismo ainda nos ensina que as preces de todos os cultos são boas, desde que ditadas pelo coração e não apenas pelos lábios. Aprendemos que Deus é por demais misericordioso para rejeitar qualquer voz que suplique por boas bênçãos. Nesse sentido, então, temos que a principal qualidade da prece é a necessidade dela ser clara, simples, concisa, sem enfeites, sem embuste, sem frases desnecessárias, sem ornamentos também que não nos levam a nada. No ato de orar, a gente tem que ter em conta que cada palavra tem que ter a sua importância, revelar uma ideia, um sentimento, fazer refletir. Bem, eu fiz essa pequena introdução para a gente preparar o terreno para as reflexões que nós vamos ter especificamente sobre a oração do Pai Nosso, a oração essa que foi nos ensinada diretamente pelo Mestre Jesus Cristo. Inegavelmente, e não poderia ser de outra forma, porque essa prece provém de Jesus, essa prece preenche integralmente todos esses requisitos que foram elencados acima, que eu mencionei acima, e que são esses atributos necessários para uma boa prece. Então, como não poderia ser de outra forma, evidentemente que Jesus, ao nos ensinar a prece que ele nos endereçou, essa prece contempla todas essas condições. Na verdade, essa prece que nos foi ensinada pelo Mestre, ela é a mais perfeita louvação a Deus. Não por acaso os Espíritos recomendaram que essa oração do Pai Nosso abrisse a coletânea de preces do Evangelho, colocando sobre ela um selo de um símbolo de todas as preces. Assim foi feito, primeiro porque, como dito e todo mundo sabe, essa prece ela provém diretamente do Mestre Jesus. Ela pode, pelo seu conteúdo, substituir todas as outras preces, porque ela contém todos os requisitos de uma prece completa. Ela é ainda o mais perfeito modelo de concisão e simplicidade no ato de orar. Ela resume no seu bojo todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Essa oração encerra uma profissão de fé, um ato de adoração perfeita e de submissão. Nos ensina a pedir as coisas necessárias à vida, né? Nem mais nem menos. Ela ressalta o princípio da caridade em toda a sua extensão. Apesar, de conter todos esses indicativos que eu já mencionei para vocês e que a gente vai esmiuçar mais na sequência e que a gente vai poder perceber que contém realmente todos esses atributos,
Aparentemente, ela é uma prece muito breve e muito pequena. Todavia, ela, apesar dessa brevidade, ela é muito concisa no seu conteúdo. E essa concisão é uma característica da simplicidade e da genialidade do Mestre Jesus, que consegue, com poucas palavras, dizer tudo o que é necessário para que o evangelho dele seja por nós compreendido. Então, por ser breve e concisa, muitas vezes o conteúdo dessa oração e o conteúdo dessas palavras, ela escapa ao nosso entendimento. Desde cedo nós somos ensinados a rezar essa prece e muitas vezes não atentamos para o conteúdo das palavras contidas nela. Repetimos então mecanicamente e deixamos de fixar na mente o sentido real das palavras, e o conteúdo sublime dos ensinamentos acaba nos passando em branco. Então Kardec, o que ele faz nessa introdução dessas preces? Ele tenta, com o auxílio dos bons espíritos que o guiaram na codificação, tenta nos colocar o que a gente pode chamar de uma versão estendida do Pai Nosso, onde ele separa em 7 partes essa oração, e cada parte que ele vai ali separando vem acompanhado de um comentário que vai nos fazer ter a capacidade de preencher as lacunas que a nossa mente não alcança em razão dessa concisão e da precisão das palavras do Mestre. Então nós precisamos então desses complementos que são nos trazidos pelos Espíritos e por Kardec no Evangelho, para que a gente possa ter uma inteira compreensão do que realmente essa obra-prima vem nos dizer. Então a gente vai tentar aqui hoje rapidamente, a gente não tem muito tempo, né? Mas vamos tentar rapidamente esmiuçar essas 7 partes da oração, aprofundando no que for possível aqui os ensinamentos dessa obra-prima. Então a prece começa lá com a invocação dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Aí o Kardec faz a primeira incisão e a partir daí ele vai fazer o primeiro comentário do que essa passagem, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, quer nos dizer. Então aqui a prece começa por declarar então a crença num Deus único, revelado pela harmonia do universo, testemunhando então a sabedoria, bondade e prudência que suplantam então todas as faculdades do homem. Revela que a identidade do Criador está gravada desde a existência dos menores seres, dos insetos, daqueles seres que a gente não enxerga, até o gigantismo contido nos maiores astros do universo. Nos lembra a presença de Deus em tudo. Deus está presente em tudo. E que é cego aquele que não reconhece as suas obras, orgulhoso aquele que não glorifica e ingrato quem não lhe rende graças. Então essa é a primeira parte esmiuçada da oração. Depois, Kardec separa então a oração para a segunda etapa, que é onde diz Jesus: venha o vosso reino. O que queria nos dizer o Mestre então com essas palavras? Então vejam a quantidade de ensinamentos que apenas essas 4 palavras vai nos trazer. Venha o vosso reino. Aqui o Mestre nos lembra das leis divinas. Nós sabemos quais são as leis divinas, são 10 leis divinas, né? Eu não vou mencionar todas aqui em função do tempo, mas a gente percebe aqui então que Deus nos alcançou essas leis para que o homem possa chegar à felicidade. E o reino de Deus é aquele onde reina a paz, a harmonia e a justiça entre os homens. E a paz e a justiça entre os homens, ela só pode ser alcançada com a estrita observância dessas leis divinas. Então, no reino de Deus, os homens se ajudam mutuamente. O forte, ao invés de subjugar o fraco, o sustenta. Existe uma comunhão de interesses no sentido de levar a todos os homens a harmonia e a felicidade. Essas são as características do reino de Deus.
né? Não podemos esquecer, todavia, que todos os males do mundo advêm do abuso dessas leis divinas e da violação das regras mais básicas de amor ao próximo. Então, Jesus nos ensina aqui que rogar pela vinda do reino de Deus é rogar pela obediência às leis divinas, que na verdade é o único caminho para a elevação do homem. Jesus, então, aqui nos ensina, sobretudo, que não podemos nos escusar de obedecer à lei alegando ignorância. Por que a gente não pode alegar ignorância? Porque todos nós aqui sabemos que as leis divinas elas estão gravadas na nossa consciência. E todos os seres humanos têm essa consciência gravada, independente do culto, da raça, da religião, da nacionalidade, do credo, enfim. Todos nós temos dentro de nós, na nossa consciência, a gravação dessas leis divinas. Então, essa expressão, venha o vosso reino, nada mais é do que a promessa de que um dia todos praticarão as leis de Deus. Porque um dia haverá de ter desaparecido sobre a terra a incredulidade, todos nós reconheceremos Deus como soberano, Senhor de todo o universo. Então, essa segunda etapa da oração nos diz isso, diz basicamente com relação à observância das leis divinas. Aí depois nós vamos então para a terceira parte da oração, onde o Mestre Jesus fala que deve ser feita a vossa vontade, a vontade de Deus, na terra como no céu. Bom, nesse trecho fica bem claro aqui, nos é lembrado de forma expressa, a necessidade de submissão aos desígnios divinos. É entender que nós nada sabemos, que Deus é quem sabe o que é melhor para nós. De uma vez por todas temos que compreender que realmente nós, na nossa ignorância humana, ainda não temos a condição de saber o que é melhor para nós. Às vezes nós acabamos rogando, pedindo e rezando por situações que a gente acha que para o nosso bem é o melhor. Mas o correto aqui, Jesus nos ensina que devemos rogar pela vontade divina na concepção das situações. Então, fazer a vontade de Deus é observar a lei, sem reclamar, submetendo então aos desígnios e aos caminhos do Criador. O dia em que os homens entenderem que Deus é a fonte de toda a sabedoria e que sem Ele nada podemos, então teremos condição de fazer na Terra o que os espíritos mais depurados já fazem nos mundos superiores. Teremos condição então de viver como eles, numa condição bem melhor. Vamos então para a quarta etapa dessa oração, onde nos é ensinado a pedir pelo pão nosso de cada dia. Aqui o mestre nos lembra da necessidade de rogar pelo alimento que fortalece o corpo, mas não somente pelo alimento que fortalece o corpo, mas também pelo alimento do espírito. Nessa passagem está aqui presente mais uma vez a lei divina, e em especial a lei do trabalho. Ao homem foi dado a inteligência e o livre-arbítrio, e deles é da onde o homem deve retirar o seu sustento. Uns retiram mais pelo esforço braçal, outros pelo esforço intelectual, mas o que importa é que nós não permaneçamos estacionados, que nessa existência nós devemos praticar atividades e atitudes que nos levem a uma elevação. Então, para que a gente possa cumprir a lei do trabalho, o mestre nos ensina que a gente deve rogar pela força e a coragem para suplantar essas dificuldades. A força e a coragem para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Esse deve ser o objeto da nossa rogativa. Nós não devemos rogar por um determinado bem, por uma determinada situação. Jesus nos ensina aqui nessa passagem que a nossa rogativa tem que ser no sentido de nos preenchermos de força e coragem para obter aquilo que a gente que é o nosso objetivo, que é o nosso crescimento. Rogar pelo pão
é rogar pelas oportunidades de fazer cumprir a lei do trabalho, alcançando então dessa forma os meios suficientes à vida, sem jamais reclamar pelo supérfluo. Não devemos orar e pedir pelo supérfluo. Nós devemos então, como eu vou aqui reiterar, rogar pela oportunidade de cumprir a lei do trabalho, de ter força para cumprir, de ter coragem para cumprir esse objetivo e essa atividade. Claro, óbvio, existem aqueles que são incapacitados para o trabalho, onde o trabalho é impossível. Nesses, a rogativa tem que ser, então, na intenção da satisfação através da providência divina, que vai alcançar todos, inegavelmente, de uma forma ou outra. Porque os mais necessitados sempre são alcançados pela providência divina. Rogar pelo pão também é rogar pela oportunidade de alcançar o alimento para o espírito. Não podemos esquecer disso. Não podemos apenas ficar na questão material. Devemos também rogar pela oportunidade do crescimento espiritual. É rogar pela chance e oportunidade de fazer ao próximo todo o bem aquele que gostaríamos que fizessem para nós. Temos que rogar nesse sentido, pedir para termos a oportunidade de servir ao próximo. Alimentar o espírito é introjetar o Evangelho de Jesus em todas as nossas atitudes, no comportamento diário, não apenas no momento da prece, né? Aí a gente vai lá para a quinta parte dessa prece, onde Jesus nos ensina a pedir o perdão das nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Bem, aqui então está evidente e bem presente a necessidade da prática da indulgência. Jesus ensina então, dentro de toda a sua sabedoria, a gente reconhecer as nossas faltas, rogar pelo perdão delas, rogar pelo perdão das nossas ofensas à lei divina. Ensina que é imperioso ao homem uma atitude de enfrentamento às faltas com vontade de não mais praticá-las, né? Aquela situação de reconhecer a falta, mas também fazer o esforço para não tornar a cometê-las. Não adianta nada eu saber que estou cometendo uma ofensa à lei divina, que estou cometendo um ato equivocado e permanecer no exercício dessa prática. Eu tenho que reconhecer a minha dificuldade, reconhecer a minha falta, mas eu tenho que fazer o esforço necessário para não tornar a repetir essas dificuldades. Para isso, eu preciso fazer as modificações necessárias no meu caráter e deixar de incorrer, então, nesses erros. Isso é o que essa passagem nos ensina. Também está muito presente, né, nessa parte da oração, o fato da caridade não está apenas na assistência material aos nossos semelhantes. Ela também está presente no esquecimento das faltas dos outros, no perdão aquelas ofensas em que os outros nos atingem, né? Então, nós devemos praticar essa modalidade de perdão, porque como é que nós vamos rogar a Deus, pedir a Deus e pedir mesmo até aos nossos próximos que entendam as nossas dificuldades se nós não temos condição de perdoar a falta de ninguém, né? E, na verdade, isso é uma etapa da oração que vai nos ensinar que devemos então ter esse pleito de forças para esquecer o rancor que atinge o nosso coração, o ódio, o ressentimento. Na verdade, é um pedido de forças para que a gente possa esquecer esse desejo de vingança que muitas vezes nos alcança e para liberar o nosso coração, então, para sentimentos mais nobres. A gente não pode esquecer, não podemos, que as perseguições que a gente sofre, todos nós somos objeto, são apenas provas que nós temos que superar nessa nossa existência. E elas, quando a gente não consegue superar, e a gente não consegue deixá-las de lado, elas têm que ser objeto de resignação e perdão.
porque esse é o ensinamento do Mestre Jesus. Aí nós vamos então para a sexta etapa desta oração, assim como Kardec propôs, e Jesus diz então: não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Bem, o que está presente aqui? A gente pode perceber, né, que essa tentação, a gente muitas vezes tende a relacioná-la, aquelas tentações que a gente tem como sinônimo e aprendizado que a gente teve em algumas outras religiões aí, e que geralmente são tentações que vêm de fora para dentro, né? O que o mestre nos ensina aqui, se a gente tiver uma atenção mais apurada para as nossas dificuldades e para o conteúdo da oração, é que a gente deve então rogar e ter cuidado com as nossas influências. O pedido aqui, não nos abandoneis à tentação, ele diz diretamente para que nós tenhamos a proteção do Criador daqueles que pretendem nos desviar do caminho do bem. Jesus então nos ensina aqui a pedir proteção contra as más influências. Só que a gente não pode esquecer que essas influências vindo de espíritos encarnados, a gente tem condição de prontamente refutá-las de pronto, bastando para tanto um bom senso. Quando ela vem de desencarnado, essa má influência vem de desencarnados, a gente precisa, antes de tudo, reconhecer as nossas imperfeições. Porque eu só estou recebendo essas más influências porque eu tenho, estou sujeito a essas más influências porque eu sou um espírito imperfeito. Estou aqui encarnado para espiar e para me melhorar. E são justamente essas imperfeições que abrem as portas para as más influenciações. Então eu ajo como um imã para essas más influências porque eu tenho dentro de mim uma série de imperfeições que vão atrair esses seres, essas criaturas que afinizam com essas minhas imperfeições. Somente, a gente não custa nunca dizer isso, eu somente sou atingido pelas essas más ideias, por essas más influências, porque eu deixo margem para que isso aconteça. Essa margem é dada justamente pelas minhas más inclinações. Então qual é o pedido aqui? O pedido é que eu logre forças para lutar contra mim mesmo. Na verdade, o pedido não é para que cessem as más influências, para que cessem essas más ideias para mim. Na verdade, o pedido é para que eu consiga forças para que eu possa me modificar. Eu me modificando e retirando de mim essas imperfeições, eu vou afastar esses seres com essas vibrações menos nobres e vou atrair para perto de mim influências mais nobres, né? Então eu preciso rogar o quê? Rogar forças para praticar o bem. E dessa forma, então, eu vou atrair boas sugestões e afastar as más sugestões, não é? O encerramento da oração, né, mais uma vez, rogando mais uma vez pelo cumprimento da vontade de Deus, entregando aos seus desígnios todos os nossos desejos. É um reconhecimento final de que tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que não sabemos é alcançado pela vontade de Deus e não pela nossa. Pois só o Criador é que, na verdade, só quer o nosso bem e é Ele quem sabe para nós o que é útil e necessário. Essa, então, é a obra-prima que Jesus nos entregou assim, de mão beijada, para que a gente possa, a partir daí, desenvolver os nossos conhecimentos, os nossos ensinamentos nesse intuito de querer melhorar.
Então vejam aqui quantas lições o Mestre consegue nos traduzir em poucas palavras, sem firulas, sem falso brilho. Como eu disse lá no início, uma oração muito breve, mas onde cada palavra encerra uma lição. Cada sentença contempla um conceito divino, traduzindo de forma clara e concisa e objetiva todo o Evangelho de Jesus. Essa oração nos recorda com palavras toda a trajetória que o Mestre teve junto aos homens. Cada ensinamento é uma lembrança da forma de como Jesus viveu entre nós. Ela nos lembra a cada momento da presença de Deus em tudo. Nos lembra da existência das leis divinas, da importância do seu cumprimento para a nossa felicidade. Nos lembra que devemos ser submissos ao nosso Criador, pois é Ele quem sabe o que é o melhor para nós. Nos lembra ainda da necessidade da busca do alimento espiritual e não apenas pelo alimento do corpo. Nos lembra que devemos ser indulgentes, que devemos perdoar, se quisermos, obviamente, ser perdoados. Por fim, nos lembra da necessidade de nos melhorarmos, de modo, então, a gente sermos imunes às más influências. A necessidade dessa modificação fica bem claro também. Essa, então, é a prece que o Mestre nos ensinou e que cedo aprendemos. É uma oração que repetimos a exaustão durante praticamente toda a nossa vida. Mas nesse momento cabe a gente se perguntar: o que realmente aprendemos com essa prece? Eu realmente entendo o conteúdo dessa lição breve e concisa? E se eu entendo, eu consigo praticar? Eu estou colocando na prática do meu dia a dia todo esse cabedal de ensinamentos? Eu realmente percebo a necessidade de colocar em ação os ensinamentos do Cristo? São reflexões que eu reputo que devemos fazer toda vez que invocarmos essa nobre prece, não apenas repeti-la maquinalmente como frases soltas naquela decoreba tradicional. A gente deve colocar, então, sentido em cada frase dessa prece, dando vida, dando sentido real aos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, irmãos, que possamos seguir o Evangelho de Jesus tal como ele nos trouxe, mas, acima de tudo, da maneira como ele viveu. Então, meus irmãos, eu vou convidar todos para que me acompanhem mentalmente na releitura dessa oração, tentando mentalizar tudo aquilo que aqui nós conversamos e que a partir de hoje, cada vez que orarmos o Pai Nosso, a gente possa dar o devido valor às palavras que nos foram ensinadas pelo próprio Mestre Jesus Cristo. Então, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Então, amigos, essa era a nossa atividade de hoje. Vou agradecer, então, a presença de todos aqui, esperando que a gente possa, então, refletir sobre esse tema que foi discutido aqui nessa noite de hoje e que possamos, então, ter todos uma boa semana e que possamos introduzir nas nossas vidas esses ensinamentos de Jesus. Muito obrigado pela atenção de todos, fiquem com Deus, boa noite.